Turma, nosso celular não para de tocar aqui. Esse vídeo vai ser mega rápido, vai ser sem muita edição, talvez nenhuma edição. Eu tenho que dar alguns recados breves aqui pra vocês antes de começar o vídeo. Primeiro é que eu vou fazer uma cirurgia amanhã, a primeira vez na vida que eu faço algum tipo de cirurgia. É pro meu ombro, eu já devia ter começado a explicar que não se preocupem, não tô doente nem nada. Eu tô bem, eu tenho um ombro bichado há muito tempo, eu deslocava com facilidade quando eu era mais novo, já mencionei isso aqui no canal, e aí por causa de um acidente em 2015 eu desloquei ele brutalmente, assim, violentamente, foi uma pancada, né, que os outros deslocamentos eram por questão de posição do braço, um movimento que foi meio sem jeito. Dessa vez em 2015 foi na porrada que eu desloquei o ombro, e aí ocorreu uma mini fratura lá, vou ter que consertar isso finalmente depois de tantos anos. Então o canal eu não sei como ele vai ficar nas próximas semanas, porque eu vou ficar com o braço direito enfaixado, o que vai inviabilizar editar vídeos. Eu tenho um editor aqui no canal, mas eu só mando para ele os vídeos de edição de resenha. Se eu fosse mandar editar todos os vídeos que eu faço aqui no canal, o canal não rende tanto assim, ao contrário do que alguns devem pensar, eu ia acabar indo à falência. Então não é viável eu ficar mandando tudo pro meu editor. É possível que eu apenas reduza a frequência de vídeos aqui no canal, ou então passe a fazer mais live streams, que é uma boa alternativa. Eu não tenho que editá-los, é muito mais fácil configurar todo o computador para fazer uma live e depois só bater papo com vocês com uma mão só, do que editar o vídeo com uma mão só e logo a mão esquerda. Não sei fazer nada com a mão esquerda, não sei nem desenhar uma casinha com a mão esquerda, mano. Vamos ver aqui. Uma casinha. Cara, não dá nem pra segurar o papel, mano. Ok. Olha, até que foi melhor do que eu pensava, hein? Aqui a casinha bonita. Rapaz? Tô descobrindo aqui sem querer que sou ambidestro, aparentemente. Tá uma casinha bonitinha aí, ó. Ah, fumacinha aqui. Ok, talvez eu consiga editar com a mão esquerda, quem sabe. Dá incerto aí como é que vai ser o canal nas próximas semanas, é o meu ponto. Para alguns talvez seja uma excelente notícia de que o YouTube vai ficar livre de esnobre por algum tempo aí, mas eu vou voltar para a felicidade e o desgosto de muitas pessoas. Antes de ir embora, a gente está num momento extremamente delicado do nosso país. As eleições foram para o segundo turno entre o Bolsonaro, candidato do PSL, e o Haddad, candidato do PT, e eu nunca vi a internet tão politicamente polarizada como eu tô vendo ultimamente. E eu entendo por que as pessoas se sentem assim. De um lado, algumas pessoas veem a situação como essa é a nossa chance de tirar o país das mãos dessa galera que esteve o controlando por tanto tempo, e aí os resultados dessa administração a gente vê aí não foram os melhores. Do outro, a galera do outro lado pensa que esse é um momento extremamente importante, porque alguém que eles veem como a personificação de tudo que há de pior no mundo está a meros dias de assumir a presidência do país dele. Então, ambos os lados, e eu não tô fazendo julgamento de valor em qual lado tá certo ainda, porque isso aqui eu precisaria fazer um vídeo de 1 hora com análise, que eu não sou intelectualmente, eu não tenho a bagagem para fazer essa análise. Eu tô só pintando aqui por cima o porquê que as pessoas estão tão revoltadas com tudo hoje em dia. Um lado acha que agora é o momento de mudar finalmente, e o outro acha que se a gente não fizer algo, o país tá indo pra ruína de vez, porque esse cara aí é a pior pessoa que já apareceu na política brasileira. Naturalmente, os riscos em jogo são muito grandes e é complicado para alguém como eu. Eu não vejo muitos criadores de conteúdo como eu, e no sentido de que não se orientam claramente para um lado ou para o outro. Pessoas como eu, o Pirula é um outro exemplo, embora ele seja muito frequentemente chamado de esquerdista, comunista e tal. Eu vejo o Pirula como alguém que, assim como eu, não segue muito definitivamente uma cartilha ideológica. O que existem vantagens e desvantagens de você seguir uma cartilha ideológica de forma assídua, né, disciplinada. Quando você é, digamos, de direita, você angaria o apoio e a simpatia da galera que se identifica com esses valores, mas ao mesmo tempo você se fecha, de forma geral, pra galera do outro lado. Não porque você tá fazendo algo errado porque você tem o seu lado, mas porque essa galera vai te demonizar por causa daquilo. Em contrapartida, se você é mais voltado pra esquerda, a galera da direita, como a gente entende, não vai muito querer ouvir o que você tá falando, vão te chamar de petralha, comunista, socialista. Então,
esse é o risco, esse é o preço de você se definir declaradamente como eu sou assim ou eu sou assado. E eu não digo isso como quem diz assim, é por isso que eu prefiro não falar como eu penso, porque não é assim, alguém que cria conteúdo, como é o meu caso, alguém que fala demais, como é o meu caso, seria muito bom se eu conseguisse me omitir como eu talvez devesse, para não alienar ninguém, mas eu não consigo, eu gosto de me comunicar, eu gosto de me expressar, e como eu não sigo um lado ideológico esse ou aquele, acaba que você obtém o pior dos dois mundos. O cara que tá na direita, ele é odiado pela esquerda. O cara que tá na esquerda é odiado pela direita. O cara que tá no meio, alguém como eu, que às vezes eu vou criticar, por exemplo, o Bolsonaro, às vezes eu critico o Haddad, às vezes eu fiz vídeos aqui criticando o plano de governo do Ciro Gomes, mas aí eu critico alguém da direita. Acaba que eu sou odiado pelos dois lados. Eu alieno os dois, tipo, o cara que tá de um lado aliena 50%, o cara que tá do outro lado aliena os outros 50%, no meio você aliena os dois, e é por isso que frequentemente aqui nesse canal eu sou chamado de homem branco privilegiado e ao mesmo tempo de esquerdista, comunista, social justice warrior, é um dos termos em inglês que tá bem comum hoje em dia. E fica que eu mesmo tenho uma crise de identidade em que eu não sei de que lado eu estou. E eu já convencionei a analisar isso como algo positivo. Se eu tô sendo odiado pelos dois lados, uma forma de interpretar é que eu falo tanta merda que ninguém me aguenta. É possível que seja isso. Mas o outro, eu prefiro acreditar nisso, é que você acaba não conseguindo a identificação incondicional de nenhum dos lados. Eu vejo aqui pelo YouTube, eu analiso bastante o YouTube como um todo, como um ecossistema, como uma indústria mesmo. Eu vejo os meus colegas aqui, criadores de conteúdo, e fico analisando o que eles estão fazendo de certo, o que eles estão fazendo que na minha opinião é errado e tal. E uma coisa que eu percebo consistentemente é que os criadores de conteúdo que se identificam muito visivelmente, muito claramente com um lado, tendem a crescer de uma forma que eu provavelmente nunca irei. Pessoas que chegaram há menos tempo no YouTube, que são declaradamente, eu sou de esquerda ou eu sou de direita, estão constantemente pregando para aquele público, jamais criticando o seu lado, sempre buscando justificativas e relativizando tudo que o seu lado faz que não é muito aprovável, vamos dizer assim. Essa galera tende a crescer muito mais. Existe um fenômeno chamado a bolha da confirmação ou a bolha da validação, dependendo da tradução. É aquelas pessoas que elas não estão indo para o seu canal porque você realmente os faz pensar, mas eles estão indo ao seu canal porque você confirma as coisas em que eles já acreditaram. Então essas pessoas são extremamente fiéis ao seu conteúdo, elas que vão compartilhar o seu conteúdo, elas que vão defender você em qualquer situação, e as pessoas que fazem isso, e novamente eu não estou querendo botar o dedo na cara de ninguém, eu não estou dizendo que isso é necessariamente errado, é apenas a natureza da criação de conteúdo partidário, seja na direita, seja na esquerda. As pessoas que se identificam com aquilo, que vem uma validação da sua forma de pensar, vão orbitar ao seu redor e vão te defender com unhas e dentes se for necessário. Eu tenho certeza que você que tem rede social nesses anos, esses últimos anos que passaram com esse clima eleitoral, eu não estou falando nenhuma novidade para você. Isso faz com que eu perca a vontade de me declarar de qualquer forma no que diz respeito à política. Quem me acompanha há um bom tempo, vários de vocês conhecem quem eu sou. Eu tento não me ater muito a uma narrativa e criticar apenas um lado, porque ninguém, eu acho que isso é um axioma inegável da filosofia. Não existe verdade absoluta, e como não existe verdade absoluta, não pode também existir um grupo que detenha a verdade absoluta. Isso significa que um grupo vai acertar bastante, mas às vezes vai cometer uns deslizes. Às vezes esse grupo aqui acerta em algumas coisas, mas também comete os seus deslizes. Como eu não me identifico completamente com nenhuma dessas ideologias, eu vou criticar essa aqui quando eu acho que ela tá vacilando, e eu vou criticar essa aqui quando eu acho que ela tá vacilando. E eu achava, na minha inocência, que isso simplesmente significa que você é intelectualmente honesto, que você não tá passando pano pra ninguém, você tá criticando o que merece ser criticado. Eu sempre achei que as pessoas vão ver isso como transparência, como autenticidade. Eu imagino que a imagem que isso passa é que a gente pode confiar nesse cara porque ele não vai cegamente defender um lado ou outro. Mas eu vejo que às vezes é o contrário, que eu percebo de algumas críticas que eu leio em relação a mim, é que algumas pessoas falam que eu não tenho convicção, que eu falo o que é preciso pra agradar esse grupo, e às vezes eu quero agradar esse, então eu vou falar algo que vai agradar esses caras. O que eu achei que pareceria honestidade, olha só, eu não vou defender esse cara sempre, às vezes eu acho que ele tá falando bobagem, eu vou criticar ele também, mesma coisa com esse cara, eu vou criticar ambos. Na verdade, as pessoas veem isso como falsidade em vez de autenticidade. Eu sempre tentei combater fake news aqui nesse canal, como você deve saber, e novamente, não só de um lado ou do outro. Quando eu vejo uma coisa criticando a esquerda, que é fake news, eu vou falar, gente, isso aí não é autêntico, olha aqui o contexto e tal. Quando é algo voltado para a direita, nesse mesmo tom, eu também falo do mesmo jeito, olha, gente, vai sempre na fonte, não apenas compre a ideia
de algo revoltante que você viu passando no Facebook ou no Twitter ou no WhatsApp, vá tentar pesquisar um pouquinho. Toda aquela situação lá com a BelPass foi fruto disso, da ideia de tentar ir na fonte e descobrir de fato o que aconteceu. Eu sempre vi isso como algo positivo. Hoje eu percebo que, para minha sanidade, para o meu crescimento no YouTube, para a questão de networking com os meus colegas criadores de conteúdo, isso apenas te isola. As pessoas te identificam como um inimigo, como alguém que é falso, como alguém que não tem convicções. Isentão é o termo que eu vejo sendo usado, e o meu nick na internet, Easy, ajuda muito como é que se diz? A atrair aquele apelido de isentão, né? Eu já fui chamado de isentão. Então eu vejo que alguém como eu meio que não tem um lugar num cenário de comentaristas políticos de um país que está nesse redemoinho de emoções, de partidarismo, de fake news, de ataques físicos mesmo, a pessoas que simplesmente você acha que está do outro lado e as pessoas vão lá e atacam. Novamente, isso acontece dos dois lados do espectro. O que eu tô querendo dizer aqui? Eu vou parar completamente de fazer qualquer tipo de comentário político? Provavelmente não. Alguém que é comunicativo como eu, que gosta de se expressar, é quase irresistível pra gente dar um pitaco aqui e ali, né? Mas além de tudo isso, ainda tem o fato de que eu não moro no Brasil. Não tem nada que irrite mais alguém do que você dar uma opinião sobre a questão político-econômica de um país, sendo que você não mora lá. O que é irônico, porque os dois lados adoram citar outros países que não são o Brasil para fazer pontos políticos de, olha lá, isso aqui não dá certo porque X, ou olha lá, aquilo dá certo porque naquele outro país tal. Sempre cita-se vários outros países para usar como exemplo, como analogias, mas quando sou eu, nascido no Brasil, criado no Brasil, falo português fluentemente, acompanho as notícias. Quando o cara quer citar algum outro país aí por qualquer motivo, sempre... Isso é foda, mano. Isso é uma das coisas que desmotiva muito, porque eu sei que você poder falar do Brasil estando fora, a única variável aqui é, você vai falar algo com que eu concordo ou com que eu discordo? Porque se eu concordo, beleza, esse cara aí ele manja. Se discordam, esse cara aí não mora no Brasil, então não pode falar nada. E pra finalizar aqui, uma coisa que eu queria, uma coisa que realmente as pessoas não entendem e eu gostaria de esclarecer para no futuro talvez ficar um pouco mais claro isso. Quando você fala que nada que acontece no Brasil me afeta muito, mas muito mesmo. Primeiro porque eu ainda tenho família e amigos no Brasil. E eu não sou um psicopata, então eu me importo com o que acontece com essas pessoas. Se a situação de vida melhora pra eles, eu acho bom. Se a situação de vida deles piora, eu fico triste. Eu tenho avós que vivem de INSS no Brasil, mano. Pessoas que me criaram. Você acha que eu tô cagando pra tudo que acontece no país? Pelo amor de Deus. E ao mesmo tempo, e talvez alguns achem esse ponto de vista um pouco mais pragmático, boa parte da minha renda, coisa de 60% a 70%, vem aqui desse canal. Não só desse canal, de outras atividades internéticas, né? O meu site, os meus podcasts, né? Então, a situação econômica no Brasil me afeta diretamente. Quando o dólar sobe, algumas pessoas pensam, isso deve ser ótimo pro Easy, porque ele ganha em dólar. Não, mano, eu sou pago, como eu falei, mais ou menos 60% da minha renda, de dinheiro que vem do Brasil, que me pagam em dólar. Quando o dólar sobe, quando a situação fica mais difícil, quando as pessoas estão desempregadas, não conseguindo pagar as suas dívidas, quando as pessoas estão sem grana no Brasil, o que acontece? Vão comprar menos produtos que eu faço anúncio aqui, vão fazer menos anúncios no canal, as propagandas, as agências, os clientes não querem gastar tanto dinheiro com propaganda, tudo acaba chegando em mim também. Então, essa visão de que o Easy mora fora, nada que afeta ele tá cagando pra economia no Brasil, não, mano. Eu quero que a economia no Brasil melhore, porque isso melhora a minha própria economia doméstica aqui em casa. Quando o dólar cai, e aí vocês estão celebrando aí no Twitter, nossa, o dólar caiu, eu celebro também. Por que acontece? Aquele cara que viu, sei lá, a resenha, eu fiz a resenha ontem do Amazfit Stratos, o cara viu a resenha ontem e ele pensa, pô, mano, da hora o relógio, mas tá meio caro, não vou comprar agora. Quando o dólar cai, às vezes o cara já estava namorando esse negócio à distância por causa da minha resenha, ele volta e compra. Então não pense que, tipo, eu não posso falar nada, eu não me importo, eu tô ignorante porque nada do Brasil me afeta pra caramba. Enfim, esse vídeo ficou muito mais longo do que eu intencionava. Eu fico meio que em dúvida, eu tô numa encruzilhada, digamos assim, no meu canal no momento. Eu vou ter que passar por um breve hiato por causa da minha cirurgia e ao mesmo tempo eu tô reanalisando qual é a minha posição
como comentarista de notícias. Enfim, eu tô meio que numa encruzilhada no que diz respeito ao prosseguimento do meu canal, vamos dizer assim. Por muito tempo eu comentei coisas que eu via, né, na política, economia, sociedade brasileira em geral, mas isso acaba alienando um lado ou outro. No meu caso, como alguém que é mais no centro, que não defende cegamente um lado ou outro, que não defende incondicionalmente uma ideologia ou outra, que critica o que, na minha opinião, deve ser criticado, eu acabo alienando mais do que 50%, eu acabo alienando os dois lados. Não é à toa, como eu falei, que tem muita gente da direita que me odeia e tem muita gente da esquerda que me odeia. Eu me pergunto se isso... Quem que saiu ganhando com isso? Porque não foi as pessoas com quem eu ofendi criticando as suas ideologias, e não fui eu, porque eu acabei isolando pessoas do meu conteúdo, que na verdade é sobre games e tecnologia, pelo menos era originalmente. Enfim, eu deixo aí a reflexão pra vocês. Eu agradeço a galera que contribui na conversa. Eu sei que tem muitas pessoas que se chateiam quando tá rolando alguma coisa explosiva no Brasil e vem aqui no canal esperando ver algum comentário, alguma coisa, e eu tô falando de algum joguinho ou alguma resenha de celular e tal. Mas agora talvez você entenda melhor, porque isso cansa pra caramba. Eu não sinto às vezes que eu tô realmente mudando a opinião das pessoas, eu estou simplesmente deixando as pessoas revoltadas, porque hoje ela entra no meu canal e eu tô apoiando a ideologia dela, mas ela volta amanhã e agora eu tô criticando. E aí, como eu falei, quem é que tá ganhando com isso? Não sei. Mas jogo a bola aí pra vocês. O que você acha disso? Como sempre, coloca aí nos comentários. Me sigam nas redes sociais. E é isso aí, gente. Até a próxima.